Salve galera, bem-vindo ao canal Matiguiza. Eu sou o professor Guilherme e hoje a gente vai trabalhar com uma aula dica de geometria analítica. Vamos trabalhar com um macete aí para calcular o determinante na geometria analítica. Antes, vamos rever alguns conceitos aí e dar uma olhada. Alinhamento de pontos, quando eu sei que três pontos estão alinhados. Quando o determinante dos pontos, quando eu montar o determinante com a coordenada dos pontos, coordenada x e coordenada y, e esse determinante vai ser igual a zero. Se esse determinante não for igual a zero, ou seja, for diferente de zero, eu sei que esses pontos formarão um triângulo, certo? E aí eu consigo calcular a área desse triângulo fazendo o módulo desse determinante, ou seja, deixando esse determinante positivo e dividindo por 2. E aí, só para lembrar, se três pontos podem estar alinhados ou formando um triângulo, por 2 pontos sempre vão estar alinhados, que eu vou conseguir formar uma única reta passando por eles. Ok? Então, só para a gente sintetizar os conceitos aí, dá uma olhada. Eu tenho 3 pontos, A, B e C, então eu coloquei as coordenadas do ponto A. Então eu coloquei as coordenadas do ponto A como sendo o ponto x1, y1, o ponto B como sendo x2 e y2, e o ponto C como sendo x3 e y3. O comum da gente trabalhar com esse determinante é colocando nas duas primeiras colunas, como eu estou aí destacando, as coordenadas x e y na ordem que elas estão. A ordem dos pontos aí A, B e C não são tão importantes nesse caso. Poderia modificar a ordem aí. E aí você completa a última coluna com o número 1, formando aí o determinante quadrado. Tanto para a condição de alinhamento, e aí no caso aí vai ser igual a zero, quanto para formar um triângulo, que aí no caso você faria a área do triângulo como módulo desse determinante dividido por 2. O que eu vou trazer para vocês é uma forma diferente de calcular esse determinante que facilitaria aí nos cálculos em geral, já que a gente está trabalhando com determinantes específicos de pontos, então existe um macete para a gente trabalhar com esses determinantes. Então vejam bem, quero verificar se esses pontos A, B e C são alinhados. Então eu sei que o meu A aqui eu tenho o x1 e o y1, eu sei que o meu B eu tenho o x2 e o y2, e eu sei que o meu C eu tenho o x3 e o y3, certo? Bom, no cálculo comum, convencional, você montaria aqui, x1, y1, x2, y2, x3, y3, e completaria a terceira coluna desse determinante com o número 1. O que eu proponho para vocês é que você repita as primeiras coordenadas aqui, e aí a gente vai calcular este determinante aqui e verificar o valor dele. O cálculo do determinante é a mesma coisa, você continua tendo as diagonais principais aqui do meu determinante e continua tendo as diagonais secundárias do determinante da mesma forma que tem. Vai somar os valores de cada uma das diagonais e vai fazer a mesma operação convencional que você está acostumada, que vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária, do jeito que você está acostumado a fazer o determinante. É uma forma mais fácil, mais rápida de calcular o determinante, e depois a gente vai ver umas aplicações mais legais para esse cálculo. Então, resolvendo o nosso problema aí, vou colocar as coordenadas lá, 0, 4, menos 6 e 2, 8 e 10, e vou repetir na quarta linha a primeira coordenada. Pronto, esse vai ser o meu determinante aqui. É lógico, pessoal, que é específico para o cálculo do determinante na geometria analítica. Não tem nada a ver com o determinante lá de cálculo de matrizes. Fiz a multiplicação aqui, 0 vezes 2 deu 0. A outra diagonal aqui deu menos 60. A terceira aqui deu 32. Então, a soma da diagonal principal aqui deu menos 28. Fazendo a diagonal secundária,
Então eu tenho aqui menos 24, 16 e 10 vezes 0, 0. Então a soma da diagonal secundária deu menos 8. E aí o cálculo convencional, diagonal principal menos a diagonal secundária, vai ficar menos 28 mais 8, que deu menos 20. Se esse daqui deu um número diferente de 0, eles não estão alinhados. Não alinhados. Ok, pessoal? Bem simples o cálculo aí. Na verdade, é um macete para cálculo de determinante. Achei interessante trazer isso para vocês, ok? E aí a gente consegue fazer a aplicação quando a gente estiver calculando a área de um triângulo. Então, olha o exemplo 2. Determinar a área do triângulo ABC a seguir. Então, quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Então, dá uma olhada lá. Ó, o ponto A tem coordenadas 1 e 3. O pontinho B tem coordenadas 7 e 1. E o ponto C tem coordenadas 3 e 5. Não vai esquecer, pessoal, que é x e y a ordem das coordenadas. Vou usar o mesmo cálculo que eu acabei de fazer. Então, vou colocar aqui ó, 1 e 3, 7 e 1, 3 e 5. E 5. E vou repetir a primeira linha aqui no final do meu determinante. Quero calcular este determinante aqui. Então vamos lá. Diagonal principal aqui multiplicando aqui vai dar 1. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 3, 9. A soma da diagonal principal aqui vai ser 45. Calculando a diagonal secundária aqui, nós temos 7 vezes 3 aí, 21. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 5, 5. Logo, a soma da diagonal secundária vai ser 29. E aí, fazendo o cálculo convencional que a gente está acostumado, diagonal principal 45 menos a diagonal secundária 29, chegamos no resultado 16 desse determinante. Qual vai ser a área desse triângulo? O módulo desse determinante dividido por 2, ou seja, o valor positivo, no caso já é o 16, dividido por 2, chegamos em 8 unidades de área. Bem tranquilo, aplicação fácil. Qual que vai ser a grande vantagem de utilizar esse método para calcular determinantes? Quando você tiver uma figura que não é um triângulo e você vai ter que usar o triângulo. Geralmente, se você usar o método convencional, você teria que dividir essa figura aqui ó, em 2 triângulos e aí a partir daí ter que calcular 2 determinantes, 2 áreas e depois fazer a soma. Com esse método, você pode fazer isso direto sem ter problema. Então eu tenho aí os 4 pontos. Eu vou começar lá no P1, ó, já vai montando a área. Ó. 0, 5, o P2 é o ponto 4, 0, o P3 é o ponto 8 e 3, coloca na ordem aí. O P4 é o ponto 2 e 6, e aí eu repito a primeira coordenada no final do determinante. Vou calcular esse determinante aqui, que agora tem 5 linhas. Ó, fazendo as diagonais principais, 0 vezes 0 é 0, 4 vezes 3 é 12, 8 vezes 6 vai ser 48, 2 vezes 5, 10. A soma da diagonal principal aqui ó, deu 70. A diagonal secundária agora, 5 vezes 4 é 20, 8 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 0 é 0, a soma da diagonal secundária deu 26, e aí fazendo a diagonal principal menos a diagonal secundária, nós chegamos no resultado 44 desse determinante. Então qual vai ser a área desse quadrilátero P1, P2, P3, P4 aí que o exercício pediu? Módulo do determinante dividido por 2. Então vai ser 44 dividido por 2, 22 unidades de área. Ok? Bem mais fácil do que ter que dividir em 2 figuras e calcular 2 determinantes. Bom, isso é quando o determinante der diferente de 0. Se o determinante der igual a 0, eu sei que esses pontos estão alinhados, como eu tinha falado no começo da videoaula. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar esse conhecimento para calcular a equação de uma reta.
já que eu sei que os pontos estão alinhados, na verdade eu não precisaria nem de 3 pontos, apenas com 2 pontos eu consigo já fazer a equação da reta usando o ponto genérico x e y. Então eu vou pegar um pontinho A, que eu vou chamar de coordenadas x1 e y1, vou pegar o meu pontinho B, que eu vou chamar de x2 e y2, e aí eu vou pegar um ponto genérico x e y como sendo o outro ponto dessa reta, e aí eu vou montar a equação dessa reta, sabendo que, se eles estão alinhados, o determinante daqui é igual a zero. E eu vou fazer o mesmo processo, ao invés de usar essa coluna, essa terceira coluna igual a 1, eu vou repetir a primeira informação no final do meu determinante aqui, do mesmo jeito que a gente acabou de fazer. Dá uma olhada no exemplo. Determinar a equação geral de uma reta que passa pelos pontos 2 e menos 1, que é o ponto A, e o ponto B, menos 3 e 0. Então monta lá, ó, 2 e menos 1 é o primeiro ponto, menos 3 e 0 é outro ponto. Como eu quero a equação da reta, eu vou completar com x e y. Para calcular o determinante, eu repito as duas primeiras informações aí, a primeira linha. Ok? Bom, calculando a diagonal principal, como vai ficar agora? Toma cuidado com os cálculos com as letras, hein? 2 vezes 0, 0. Menos 3 vezes y dá menos 3y. X vezes menos 1, menos x. Então a linha diagonal principal ficou menos x, só para a gente deixar o x primeiro, menos 3y. Guarda ela aí, vamos para a diagonal secundária agora. Olha lá, menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo, x vezes 0 dá 0, e 2 vezes y, 2y, o cálculo da diagonal secundária, então ficou 2y mais 3. Agora, muito cuidado na montagem da equação aqui, para não se perder. Eu vou fazer diagonal principal, então é menos x menos 3y, menos a diagonal secundária. Como a diagonal secundária é uma expressão, você tem que colocar essa expressão entre parênteses para que você aplique o sinal nos dois termos dessa expressão, certo? E como eu sei que isso daqui está alinhado, porque é uma reta, então tudo isso é igual a zero. Olha lá, só resolvendo aí, menos 3y, menos 2y, menos 3 igual a zero. Observe que o negativo ele vai ficar nos dois termos aqui da minha expressão, ok? Então, vai ficar menos x, menos 3y. Tome cuidado aí, ó. Menos 3y com menos 2y, isso daqui vai resultar em menos 5y. Menos 3 igual a zero. É comum, na equação geral, a gente sempre organiza a equação geral fazendo o x primeiro, o y na sequência, e o x é sempre um termo positivo. Então, para a gente finalizar essa equação aqui, deixar ela bem organizada, a gente multiplicaria por menos 1 para deixar todo o x positivo. Então, ficaria x positivo, o 5y acaba ficando positivo porque multiplicou por menos 1, mais 3 igual a zero. Essa é a equação geral da reta que passa pelos pontos 2 e menos 1, menos 3 e 0. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam no canal, compartilhem e valeu! Esse Guilherme, viu?